Olá, meus amores, em amor vos saúdo. Pois bem, hoje venho-vos deixar uma mensagem que acredito ser breve. Vamos ver o que é que o Divino tem para dizer. Acima de tudo, queria conversar um bocadinho convosco, responder a algumas questões. Eu sinceramente também não tenho andado muito atenta às mensagens que recebo na viagem. E até a própria net não me tem feito chegar as mensagens todas, porque os servidores andam muito lentos e muitas vezes as mensagens vêm e até vêm cortadas, outras vezes nem sequer as vejo. Mas também não tenho tido grande oportunidade, sou sincera. E então hoje, vocês sabem que muito em breve, no domingo, se não estou em erro, temos uma lua cheia maravilhosa. Eu quero ver se antes disso ainda venho conversar convosco sobre a lua cheia. Também ver se vos trago a atualização, entretanto, a atualização energética do mês de Abril. Mas eu vou aproveitar para vos relembrar que nós estamos a viver os meses mais intensos deste ano, de 2021. E esse estar vai estar presente até julho, ok? Não sei se vocês se lembram, mas eu em novembro do ano passado, quando deixei a mensagem para 2021, referi que este ano tinha duas energias completamente distintas. Até por volta de julho iríamos estar com a vibração da tormenta, com a vibração de prescindir e de limpar. Sim. É capaz. Agora não, filha, está bem? Estou aqui. Filha, eu estou a deixar um direto. Então faz amanhã de manhã. A mais velha que ainda está em aulas em casa lembrou-se agora. Porque tem um trabalho para fazer para a escola. E então lembrou-se. E eu na altura referi-vos que íamos viver esta energia de 2021 a duas energias, a dois tempos. Um deles até julho, finais de julho, e a outra energia vai estar em crescendo e em manifestação a partir dessa altura. Estarmos a viver esta energia toda da tormenta pode efetivamente parecer-nos um tormento, não é? Mas efetivamente é uma grande bênção. É uma grande bênção porque está-nos numa forma coletiva e global. É um convite que todos estamos a ter para olharmos para dentro de nós com muito maior autenticidade e sermos capazes de prescindir efetivamente daquilo que não nos serve mais e que não é a nossa verdade. Porque é muito fácil nós acharmos que estamos a falar a verdade e estamos a agir de acordo com a verdade, quando o que na verdade estamos a fazer é agirmos em ilusão. Ou seja, acreditamos de tal maneira em tantas mentiras que nos foram transmitidas ao longo da vida e que nós criamos para nós mesmos, quando começamos desde pequenos a querer entrar em papéis, não é? A querer assumir máscaras, que muito facilmente deixamos de saber onde é que está onde é que está a vibração mais pura do nosso coração, no alinhamento com a nossa alma. E como tal, estes meses estão a trazer essa purga ao nível coletivo, estão a trazer essa consciencialização ao nível coletivo. E há muitas pessoas que estão efetivamente e finalmente a serem convidadas a ouvir o chamamento da sua alma e a perceberem que têm que fazer coisas diferentes e que não adianta quererem estar conformes às opiniões dos outros ou às expectativas dos outros, porque não é assim que se consegue viver. Obviamente isso traz confusão, isso traz medo. E este mês de março, que acho que foi algo que eu também comentei convosco em fevereiro, trouxe-nos uma grande movimentação ao nível da crosta terrestre, tanto com terremotos como com erupções vulcânicas. Está a trazer também movimentação ao nível Mariolita do Gato, movimentação ao nível da ressonância de Schumann. Ontem, por exemplo, teve 3 picos no mesmo dia. Tem outros dias em que entra em blackout. E ainda bem que isso acontece, porque a Terra está a libertar tudo o que nós deixamos no planeta.
Percebam que nós temos uma impressão digital energética. Os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas palavras e as nossas ações criam energia. E criam muito mais energia quanto mais nós estamos em ilusão nas situações. Quanto mais nós mentimos, mais energia nós criamos. E porquê? Porque quando nós estamos a mentir a nós próprios, estamos fora de equilíbrio. Oh, gato! Estamos fora de equilíbrio, ou seja, estamos fora de Aini. E não estamos no relacionamento sereno e recíproco com a energia da Mãe Terra, com a energia da Terra. E quando isso acontece, quando nós estamos fora de equilíbrio, é quando nos parece que o universo conspira contra nós, que tudo corre mal, que todas as situações vêm para nos prejudicar e para nos chatear, e é os relacionamentos, e é no trabalho, e é em casa, e é no trânsito. Ou seja, aqueles de vocês que acham que a vida só existe e que o divino não vos ama e só está a castigar-vos, é porque estão em completo desequilíbrio para com a vossa alma. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que estão a ser chamados a reconhecer a necessidade de fazerem esse equilíbrio. Estão a ser chamados a parar e a perceber, e isto inclusivamente tanto nos relacionamentos como até com a doença, as nossas doenças emocionais e as nossas doenças físicas. Tudo o que nós vivemos é um chamamento a reconectar-nos. No instante que nós acedemos a ouvir o chamamento da nossa alma, e a sermos fiéis connosco próprios, não importa o sofrimento que isso até possa causar, porque vocês percebam uma coisa, ouvir o chamamento da nossa alma implica sermos ousados, implica confiarmos, implica fazermos algo diferente do que alguma vez fizemos nesta vida, porque se nós estivermos a mentir a vida toda, quando nós decidimos começar a dizer a verdade, isso é aterrorizador. Mete medo, implica dizer não quando nos habituamos a dizer sim. E eu sei, posso falar sobre isso porque eu já passei por isso. Há uns anos atrás eu tive que aprender a dizer não, eu não sabia dizer não. E não foi assim há tantos anos quanto isso, foi para aí há uns 10 anos, 9, 10 anos, que eu comecei a aprender a dizer não. E quando sempre que tu dizes não ao outro, estás a dizer sim a ti. E obviamente, quando nós começamos a dizer não aos outros, os outros não vão achar piada nenhuma, então eles estão habituados a que nós digamos sim e a ficarem confortáveis. Mas também percebe que sempre que disseres não ao outro, disseres não a uma situação, disseres não a uma energia, disseres não a um hábito, disseres não a uma crença, estás-te a honrar. A dor que vier é uma dor de libertação, não é mais a dor de estar preso. E é uma dor de confronto com uma energia que estava estabelecida, é o partir da casca do ovo. E o que é que acontece depois de se partir a casca do ovo? Depois de se partir a casca do ovo, vive-se. Então vocês têm estado, a maior parte das pessoas têm estado a viver uma morte lenta. E o propósito é vivermos vidas longas e termos mortes rápidas. Para que é que havemos de andar a matar-nos aos poucos? E agora estou-me a lembrar da história da borboleta no casulo. Do homem que vê o casulo com a borboleta a começar a querer sair e o que é que decide a fazer? Decide abrir o casulo com os seus dedos para ajudar a borboleta a sair. E o que é que acontece? A borboleta, como não teve o seu tempo para amadurecer, nunca vai conseguir voar. Então nós temos que perceber que temos que ser nós a romper o nosso casulo. E que ao rompermos o nosso casulo, estamos a convidar os outros a entrarem no seu processo também de reconhecimento de si mesmos e de cura. Porque um processo de um convida ao processo do outro. Entendem? Nada acontece por acaso. Tudo acontece em propósito. E também temos que perceber, e isto aqui é uma mensagem que eu acho que é muito importante, e eu já tenho passado bastantes vezes, mas a maior parte das pessoas, e no global todos fazemos isso de uma forma ou de outra, quando achamos que estamos a começar a honrar o nosso chamamento, ou seja, quando achamos que estamos a despertar, agora já não tenho um gato, tenho 2 em cima de mim, quando achamos que estamos a começar a despertar,
começamos a julgar o outro que continua nos mesmos hábitos. E esquecemos que até se calhar há 5 minutos atrás, ou há um mês atrás, ou há 2 semanas atrás, estávamos a fazer a mesma coisa. E que quando estamos a julgar, estamos a cair exatamente na mesma energia que estamos a julgar. Então, abrirmos-nos é abrirmos efetivamente a um mundo novo. Sairmos do casulo é permitirmos deixar de ser a larva e passarmos a ser a borboleta. E quando passamos a ser a borboleta, nós não julgamos as flores. Nós sabemos que toda a flor é bela, toda a flor tem aroma e toda a flor é alimento. E toda a flor tem maravilhas escondidas. Então convido-vos a olharem para a natureza, para tudo aquilo que vos envolve, como se olhassem para uma árvore, como se olhassem para uma flor. Quando vocês entram numa floresta, há árvores que estão todas tortas para tentarem chegar ao sol, mas não deixam de ser absolutamente magnificentes. E às vezes aquelas que estão mais tortas, que o seu tronco está mais retorcido, são aquelas que nos trazem mais mensagens. E quando nós nos habituamos a caminhar no meio da natureza e a honrar tudo aquilo que vemos na natureza, aceitamos essas árvores retorcidas como aceitamos aquelas que estão direitas a erguerem-se para o céu. E é isso que a vida nos convida, é aceitarmos todos os que nos envolvem exatamente como eles são. Porque quando nós aceitarmos aqueles que nos envolvem como eles são, deixamos de resistir. E quando deixamos de resistir ou de oferecer resistência, deixamos de alimentar a energia do conflito e do confronto. E aí sim somos borboletas que aprenderam a voar. Percebem a diferença? Percebem que todos os seres que existem são divinos a viver uma experiência humana e que se os outros não têm direito a quererem vos condicionar às suas expectativas, não é por vocês reconhecerem de repente alguma coisa maior que têm o direito de fazer isso ao outro porque ele ainda não viu? Não é por isso que vão chamar ao outro de energia inferior, ou vão dizer porque eu só estou rodeada de pessoas de terceira dimensão e é só densidade à minha volta e é só drama. Não, isso não é justo. Isso não é justo e muito menos é divino, porque o divino não faz isso connosco. O divino ama todos os seus filhos por igual. Aquilo que nos ensinaram foram mitos para nos prender e para nos retirar a liberdade de ser. Ok? O divino ama todos os seus filhos por igual. Sejamos cristãos, sejamos tibetanos, sejamos índios, sejamos pés descalços, sejamos quem formos, o divino ama todos os seus filhos, como a mãe Gaia ama todos os seus filhos. Pedra, planta, rastejante, assustador, de penas, de escamas, de barbatanas, de 4 patas, 2 pernas. Todas as nossas relações. O divino, tudo o que existe à nossa volta é divino. O ar é divino, a terra é divina, a água é divina, o fogo é divino. Tudo o que nos envolve é divino e tudo é amado pelo divino, porque tudo é um fractal do divino. Somos nós que criamos divisão, somos nós que criamos guerra, somos nós que fazemos a guerra. E quando nós aprendermos a prescindir de fazer a guerra, entramos em equilíbrio. E entrar em equilíbrio é deixar de resistir ao chamamento da nossa alma, porque cada um tem o seu chamamento de alma, seja ele qual for. Nem que seja só dizer, olha, pode ser só pintar, começar a pintar. Pode ser um presidente de uma empresa, todo muito sério, e de repente decide que sente que o chamamento da sua alma passa por começar a cantar e a dançar. O que se calhar não entra na visão que se tem do senhor empresário de fato e gravata e de malinha, como motorista e seja lá mais o quê. Ou até pode ser esse presidente todo muito de fatinho e gravata ao longo da semana e ao final de semana estar off the grid, estar fora de tudo, não é?
estar numa casa sem rede, sem net, sem televisão, simplesmente a mexer na terra. E se calhar para muitos que o envolvem, vão achar: ele está maluco, ele pirou de vez. Então, mas agora ele que tem tudo, vai viver para ali que não tem condições nenhumas ao fim de semana? Ou deixa a empresa porque já está cansado da empresa e decide viver no meio da natureza? Mas ele passou-se da cabeça. É isso que a sociedade vai dizer. É isso que a família vai dizer. É isso que os que estão à volta vão dizer. E o que é que importa? Importa o que os outros vão dizer ou importa o que a pessoa sente dentro do seu coração? O chamamento de cada um de nós é absolutamente único. E cabe-nos a nós descobri-lo. E começa no nosso olhar, com a verdade, com a emoção, com o amor. Começa na escolha dos nossos pensamentos. Começa com a escolha das nossas emoções. Começa da forma como nós nos saudamos todas as manhãs. Começa na forma como nós nos amamos. Temos que tirar camadas e camadas e camadas de tudo que colocamos à nossa volta para nos impedir de ser e de sentir. Entendem? Eu hoje tinha que vos trazer isso porque efetivamente Mãe Gaia está-nos a assistir profundamente, porque está finalmente, e ela já fez isto mais vezes anteriormente, mas agora a vibração está muito mais elevada e Mãe Gaia está a libertar em todas as linhas de lei, na grelha magnética, na grelha cristalina e na grelha de ouro. Na grelha magnética e na cristalina está a ajustar e a libertar toda a densidade que nós manifestamos. Com a grelha de ouro está-se a sintonizar aos 12 sóis centrais de uma forma completamente nova. E isso traz-nos a possibilidade de resgatarmos a verdade de nós, a níveis nunca antes sentidos, porque efetivamente estamos a criar uma forma de nos expressarmos neste planeta como nunca a vivemos antes, nem nas primeiras civilizações de Elysian Avalon, de Lira, ou da Lemúria ou da Atlântida. Porquê? Porque nessas alturas não tínhamos passado pela experiência da terceira dimensão. Por isso, eu volto a dizer isto, não há nada que já tenha sido escrito antes que possa dizer como é que vamos viver a partir de agora e como é que vamos estar coletivamente a partir de 2033. Porque em 2033 já vamos estar em pleno na nova idade do ouro, na nova era da humanidade. E isso mostra-nos, sim, temos cada vez mais sonhos intensos, alguns dissimulados de pesadelos, porque isso mostra-nos os nossos medos internos. Não é tanto a ação do outro que possa aparecer no pesadelo a atacar-nos, é o nosso medo que nós projetamos no outro e que não queremos aceitar. O que é que estamos a querer esconder de nós mesmos e depois nos aparece no sonho com pesadelo? E aquelas pessoas que acham que sonham e que veem as pessoas de agora como se estivessem noutro tempo e que ficam confusos porque não sabem se é uma regressão, não procurem interpretar. Façam o diário dos vossos sonhos. Até podem ter, aliás, já houve uma altura que já tive, agora com os pequeninos, às vezes ainda a acordar-me, ainda não me habituei a voltar a fazer isso. Mas houve uma altura que eu andava sempre com caderninhos comigo. Eu tinha um caderno na minha mesa de cabeceira, na gaveta, e durante a noite, quando eu acordava, eu registava tudo o que eu sonhava. Depois voltava a dormir tranquila porque imediatamente tinha registado. E de manhã, ao acordar, registava o resto. E ao longo do dia andava sempre com caderninhos, daqueles fininhos dentro da carteira, para aqueles insights, para aqueles pensamentos que às vezes nós não sabemos de onde é que surgem, né? Que é o divino a plantar-nos em claricognisciência no nosso cérebro, na nossa mente, porque nós estamos sempre a pensar, que me trazia aqueles insights e eu imediatamente escrevia. Habituem-se a fazer isso, para perceberem o estado em que está o vosso jardim interior e como é que podem mudar os vossos pensamentos. Não queiram descodificar tudo, até porque eu também já disse isto muitas vezes. As interpretações de sonhos que abundam pela internet, a maior parte delas está imbuída de energia de medo. Não são interpretações verdadeiras, são unicamente interpretações
para perpetuar a energia do medo, do ego e da resistência. Porquê? Porque foram escritas já anteriormente com a interpretação de outras pessoas. E cada um de nós tem o seu mapa muito pessoal para interpretar os seus sonhos. Um símbolo para mim que me apareça num sonho não tem o mesmo significado para qualquer um de vós. Às vezes pedem-me interpretação de alguns sonhos e eu, quando interpreto, é porque estou a aceder à mensagem que a alma da pessoa me está a dar naquele momento para eu interpretar o sonho. Ou seja, não estou a ir pela minha leitura do mapa, estou a ir pelo que a alma da pessoa me está a dizer no instante. E esse é o trabalho que eu faço muitas vezes com as pessoas que eu acompanho nos cursos, ou que eu acompanhava quando fazia terapias. Como já vos disse, ainda tenho algumas terapias para fazer e espero em breve conseguir fazê-las. Obviamente agora com o final do período e com as reuniões de avaliação e com tudo isso, porque vocês sabem que eu ainda sou professora, sinto ainda ter de prestar serviço dessa forma. Ainda não tive a oportunidade de dar vazão às leituras que tenho pendentes. Mas procuro fazer, ok? Vou procurar fazê-lo. Quem sonha que anda a sonhar, essa é a nossa verdade. Isso não é um sonho, isso é uma realidade. Como as pessoas que sonham, que mergulham e que respiram debaixo d'água. Isso é memória, ok? Isso é memória do que já fomos. Sonhar com cobras é absolutamente maravilhoso. Vocês esquecem-se que têm uma cobra dentro de vós, que é a vossa Kundalini, que é a energia mais pura que existe e que vos pode trazer à iluminação. Negar a cobra, negar a serpente é negar o sagrado feminino, é negar a sabedoria e é negar a iluminação. Porque a mulher é que é a dadora da sabedoria. E há quem tenha medo, e abençoados aqueles que prescindem que passam a deixar de ter medo. Significa que já estão a fazer a reconexão com a sabedoria em si. Ok? Escrevam os vossos sonhos. Daqui a 1, 2 meses vão perceber. Às vezes não é logo. Não queiram interpretar tudo. E outra questão. Há pessoas que insistentemente me perguntam livros para ler. Meus amores, isso é muito pessoal. Que eu vos posso aconselhar, e antes de passar a isso, vou continuar, já que me estão aqui a perguntar quem não sonha nada. Isso não existe. Nós sonhamos. Podemos não nos lembrar. E eu vou-vos deixar uma dica. Não se vão lembrar logo de tudo, mas levem um copo de água para a vossa mesa de cabeceira. Bebem metade do copo da água antes de adormecer e colocam a intenção de, quando acordarem e beberem a outra metade do copo de água, se lembrarem de tudo o que sonharam. É natural que não se lembrem logo tudo porque se desconectaram da vossa alma. Nós é através dos sonhos, quando estamos a sonhar, quando estamos a dormir, nós estamos sem ego, sem medo e sem resistência. Ou seja, o que vem a nós é a nossa alma a avisar-nos, umas vezes a avisar-nos o que é que em nós ainda precisa de ser trabalhado, outras vezes é simplesmente a mostrar-nos para onde temos de ir. E quando nós nos negamos a capacidade de relembrar, é quando estamos tão desconectados muitas vezes de nós. E se fizerem esse exercício da água todos os dias, um dia poderão se lembrar só de uma palavra ou outra, no outro dia vão-se lembrar de outras palavras, vai chegar a uma altura que e às vezes ao longo do dia vão-se lembrar de mais alguma coisa e depois acrescentem no caderninho, até que vai chegar o dia em que vão ter a imagem completa de tudo o que sonharam e tudo faz sentido, ok? Agora estavam-me a perguntar, já não sei onde é que eu ia, estava a falar dos livros, é verdade. E eu não vou estar mais a responder, senão... E já respondi a coisas que estão a falar e eu não vou estar a comentar mais. Quando nós sonhamos com a morte, por exemplo, significa renascimento. É a morte daquilo que não serve mais. Ok?
Quando nós sonhamos, por exemplo, com água, depende como é que está a água. A água está límpida, a água está tumultuosa, a água arrasta-nos, isso dá para vermos como é que estão as nossas emoções. Mas acima de tudo percebam que vocês têm o vosso mapa interno e honrem aquilo que sentem em alma, não aquilo que vem com a emoção densa. Porque quando entrar o pensamento a querer julgar, ai que eu fico cheia de medo, ai que eu não sei o quê, aí já está o ego, porque a alma não tem medo. E quando entra com o ego, aí vão estragar a interpretação completa do sonho. Então larguem, peçam sem ego, sem medo, sem resistência, que possam perceber o que o sonho vos está a querer dizer. E escrevam, façam o vosso diário com o sonho, conversem com ele. Sabem que nós podemos fazer conversas com tudo, e se conversarem com o sonho, estão a conversar com a vossa alma. E a vossa alma vai vos dar as respostas. E agora acerca dos livros, que eu não perdi a minha linha de raciocínio, acerca dos livros, isso é algo muito pessoal. O que eu mais vos posso convidar é, tal como quando fazem pesquisas, e eu às vezes acho extraordinário ter pessoas que me mandam mensagens a dizer: eu, Ana, tirei o Reiki, estou a fazer o tratamento, estou a fazer os 21 dias, posso fazer as meditações que partilhas, posso fazer isto, ou posso tirar um curso, ou posso não sei o quê. Por exemplo, tirar um curso, estão a fazer os 21 dias, se calhar é melhor primeiro terminarem o vosso alinhamento com a energia que está a ser sustentada em vós e depois então pensarem nas outras coisas. Mas eu pergunto-vos uma coisa: o amor faz mal a alguém? Existem incompatibilidades no divino. Somos nós que criamos todas essas incompatibilidades na nossa mente. Então está de uma vez por todas, está na hora de prescindirem dessas coisas. É como, por exemplo, virem-me dizer: mas tu dás formações de xamanismo, como é que podes dar formações de anjos e de dragões e falares de unicórnios? E por que não? Se em mim existem todas essas energias. As pessoas agarram-se tanto a uma imagem que querem ter de si, que se tornam presas dessa imagem. Eu hoje vou partilhar convosco um exercício que eu fiz. Eu hoje senti fazer, e eu já partilhei convosco como é que se faz o ritual do fogo e como é que se entregam as coisas ao fogo. E eu hoje o que eu senti entregar ao fogo fui eu mesma. E então entreguei ao fogo o meu nome completo de nascimento, entreguei ao fogo o meu nome de casada, entreguei ao fogo o Ana Sou, com que eu assino aqui, entreguei ao fogo o nome da minha página, A Viagem ao Centro do Eu, e entreguei ao fogo tudo aquilo que possa ter sido ou possa ser, ou possa vir a ser até como ser humano. Entreguei ao fogo a mãe, entreguei ao fogo a filha, entreguei ao fogo a irmã, entreguei ao fogo a amiga, a amante, a esposa, a sedutora, a feiticeira, a adolescente, a jovem, não é? Entreguei ao fogo a sábia, entreguei ao fogo a sacerdotisa, entreguei ao fogo a bruxa, entreguei ao fogo a prostituta, entreguei ao fogo a puta, porque tantos gostam de nos insultar de tanta coisa, não é? E isso é uma deterioração da sociedade. Entreguei ao fogo a nora, entreguei ao fogo a profissional, entreguei ao fogo a deusa, entreguei tudo ao fogo. Soprei para o pauzinho tudo. E quando entreguei a primeira vez ao fogo, depois lembrei-me, percebi que tinha esquecido uma coisa ou outra. E então voltei a entregar tudo. Porque nós muitas vezes prendemos-nos tanto a uma imagem que nós temos de nós, que não nos estamos a permitir a ser aquilo que somos. E é isso que eu vos convido.
Entreguem-se ao fogo para que possam renascer inteiros com o que a vossa alma tem para manifestar no aqui e no agora. Sermos capazes de prescindir de tudo aquilo que nós acreditamos que somos é uma bênção enorme. E posso-vos dizer, quando eu acabei de entregar ao fogo, eu estava numa leveza, numa paz, numa tranquilidade sem palavras. Sem palavras. E não é por causa disso que eu deixei de existir neste plano. Não é por causa disso que eu deixo de existir nos outros planos em que continuo a existir. Mas acredito que por isso posso vir a ser mais autêntica quando me manifestar e ser. E quando estiver, e quando agir, e quando sentir, e quando intuir, quando amar. Percebem? Não se agarrem ao que acham que são, porque isso é impedir-vos. E falando de alguns livros, eu podia falar de alguns. Quando era miúda, eu já disse isto, com 12, 13 anos, eu li todos os livros de Lobsang Rampa. Nas mesmas férias de verão, li 19 ou 20 livros, que era a coleção inteira. Agora até já os tenho cá em casa, ainda não os contei, que não me deu para isso, porque como os meus pais já faleceram os dois, acabei por trazer os livros. Foi a herança que eu quis trazer comigo. Porque estavam na estante deles e foi por eles estarem na estante deles que eu os li. Li Lobsang Rampa. Podem ler Diana Cooper, podem ler Greg Braden, podem ler Joe Dispenza, podem ler A Profecia Celestina de James Radcliffe, podem ler a Debbie Ford com o seu livro da Sombra, sobre a Sombra, podem ler a Louise Hay, podem ler As Conversas com Deus, podem ler tanta coisa, mas não interessa os livros que eu vos vou dizer. Interessa sim permitirem-se intuir de acordo com o vosso propósito divino maior, em respeito pela vossa alma, sem ego, sem medo e sem resistência. O que é que nas prateleiras da livraria vos vai chamar para vocês lerem? É assim que eu faço. Quando eu sinto que tenho que comprar um livro, quando eu vou a uma papelaria, uma livraria, a uma FNAC, ou uma Bertrand, ou seja onde for, eu peço que sem ego, sem medo, sem resistência, a minha alma me guie para o que está no meu propósito divino maior, eu me conectar naquele momento e aprender com e intuir com. Parem de perguntar aos outros aquilo que só está no vosso caminho. Vocês não nasceram para fazer um caminho igual ao meu, tal como eu não nasci para fazer o caminho igual a nenhum de vós. Se não fazemos o mesmo caminho, se não damos as mesmas passadas, se não temos a mesma impressão digital, porque é que hão de fazer tanta insistência em saber que livros é que hão de ler, se só vocês é que o podem intuir e saber? É o mesmo que os ensinamentos. Aquilo que eu vos transmito é uma súmula do que eu procuro viver. Umas coisas foram-me transmitidas, outras ou foram até aprendidas com outros ou relembradas com outros. Muitas delas são intuídas, porque eu tenho um extremo cuidado com aquilo que vejo, seja na televisão, seja na internet. Há muitas pessoas que me mandam vídeos e às vezes até querem publicar nos meus cursos. E eu, como não tenho, já quando ponho a dar uns segundos, se eu sinto que não é para ver, imediatamente corto. E digo logo às pessoas, desculpa, eu não fui capaz de ver, não senti que fosse para ver, por isso não partilham no curso. Porquê? Porque isso é trazer energias estranhas e que eu não sei com o que é que estão alinhadas. Porque se eu não sinto o apelo para ver, não levo a ninguém para ver. Percebem? Há séries na televisão que são absolutamente alma alinhadas. Há sagas de filmes que são absolutamente alma alinhados. Há filmes que eu não me canso de ver. Mas sou eu. Há alguns que eu às vezes até partilho os documentários aqui na página. Ou partilho o nome do filme ou alguma coisa. Mas é porque
É um mimo, mas não é para ninguém ter que seguir ou ter que ver. Vocês percebam que vocês têm que ser cada um de vós a encontrar o seu caminho, a honrar a sua vibração. Ok? Vou-vos agora contar um exemplo muito simples. Há uns 3 anos, acho que já foi para aí há uns 3 anos atrás, nem sei se a minha mais pequenina já tinha nascido. Porque já não me lembro há quanto tempo eu que escrevi esse texto. Houve um dia, uma noite que eu acordei, quando acordei de manhã, acordei com as palavras Sefirot e Zefir. E na altura eu não sabia nada do que era Sefirot e Zefir. E aquilo foi tão insistente na minha cabeça que eu tive que ir à procura de Sefirot. E quando fui à procura de Sefirot, fui resgatar as memórias que eu tinha da Cabala judaica, da árvore da vida. E a partir daí deixei uma mensagem nas mensagens da alma, que vocês ainda conseguem aceder através da página da viagem ao centro do eu, se forem a um álbum de fotos que tem o nome da alma, tem lá um texto em que fala sobre isso mesmo. As Sefirot, ou seja, as esferas que estão na árvore da vida e que são os caminhos do conhecimento. E o Zefir, que é muito mais do que... É muito mais, digamos. Na altura fui conduzida a um glaciar com 11 km de diâmetro que está desprendido já há bastante tempo e que me foi dito, que eu intuí, que eu recebi a mensagem, que tinha em si códigos do início dos tempos. E é assim, eu posso ter de procurar uma coisinha ou outra que eu pedi à minha alma para me guiar. Mas a mensagem fui eu que tive que a receber. Percebem? Como há uns anos atrás senti escrever sobre o portal da Amaro Muro, no Peru, no lago Titicaca. E eu ainda nesta vida ainda não fui ao Peru. Eu tinha 5 ou estava a acabar de fazer os 6 anos, quando no primeiro ciclo a minha professora da primária mostrou um livro da escola que estava lá uma imagem de Machu Picchu e eu virei-me para a professora e disse: eu já vivi aqui e eu tenho de lá voltar. E ela ficou a olhar para mim como se eu fosse completamente louca. Esta miúda passou-se, tem uma imaginação muito fértil. Mas a verdade é que eu já vivi Machu Picchu. E quando eu tenho que ir a algum desses sítios, eu desloco-me em viagem astral e a minha alma leva-me. E é engraçado, porque agora isto é uma partilha pessoal convosco, quando eu escrevi sobre o portal da Amaro Muro, eu escrevi também sobre os 12 discos de ouro do Mu e sobre o sacerdote que resguardou os 12 discos de ouro do Mu em Agartha e que entrou pelo portal da Amaro Muro. E na altura referi nesse texto, e esse texto foi um texto que o Facebook fez por apagar. E já escrevi esse texto há tanto tempo. E quando escrevi esse texto, eu na altura não guardava nada. Eu não tenho tendência para guardar, porque o que vem é para ser doado. E quando eu escrevi esse texto, eu senti que o povo do Peru e o povo do Tibete eram o mesmo povo, só a viver em sítios diferentes. E que por Agartha, eles há ainda hoje túneis que ligam o Tibete ao Peru. E agora, muito recentemente, estou a fazer uma formação com Alberto Villoldo, que é um professor de antropólogo, que estudou com muitas civilizações indígenas e não só, que estudou com os Quero, mas já depois de ter estudado com os Quero, e os Quero foi uma civilização que esteve desconhecida do Ocidente e da humanidade até 1950, porque quando houve a invasão dos espanhóis, eles conseguiram esconder-se nas montanhas e não serem descobertos. Lá está. É possível vivermos invisíveis a quem nos quer mal. E depois disso, já depois do Alberto Villoldo ter estudado com os Quero, eu há muitos anos atrás fui a única pessoa que em Portugal, quando veio à Europa, o primeiro sacerdote Quero que veio à Europa foi há cerca de 9, 10 anos atrás. E ele começou o seu périplo por Lisboa e por Portugal. E eu marquei
para estar presente numa carpai, numa iniciação, num rito, a um domingo de manhã, e estava à espera de ver uma sala cheia. Quando lá cheguei era a única. E foi o meu primeiro encontro físico com um quero. Já não foi 10 anos, foi uns 8 ou 9, com um quero. E foi algo que é indescritível. Eu já tinha sonhado com eles, eu já tinha sonhado com alguns dos Pampa Messayoc, que são, que são os altos xamãs, quero, se assim quiserem dizer, e a trazerem mensagens e a guiarem-me no caminho. Mas aquele momento foi absolutamente único. Isto para vos dizer que o Alberto Villoldo estudou com eles, e se há tantas pessoas que seguem o Munaiki, foi porque o Alberto Villoldo traduziu tudo o que recebeu do Esquero nos ritos do Munaiki. Ele agora diz, numa das suas formações, que grande parte da sua formação também foi feita no Tibete. E chegou a perceber, quando esteve no Tibete, e vocês sabem como são os monges tibetanos, como é a linhagem do Dalai Lama, com uma sabedoria e uma ancestralidade absolutamente divinas e de conexão e de respeito por todos os seres, como mais ninguém tem, porque eles têm verdadeiramente respeito por todos os seres. E só desejam o caminho da beleza e da harmonia para todos os seres. E os tibetanos já rastrearam, ou seja, através das linhas do tempo e através do akáshico, já conseguiram ver a sua linhagem até há mais de 6.000 anos. E então eu ouvi há poucas semanas o Alberto Villoldo dizer que os tibetanos são os primeiros a reconhecer que eles também, em determinadas alturas, estiveram no Peru e que a sabedoria que é transmitida do Peru está na linhagem deles, porque são o mesmo povo, só a viver em 2 sítios diferentes. E eu, quando ouvi isto, 4 ou 5 anos depois de ter escrito o meu texto, fiquei... Afinal eu recebi alguma coisa de jeito. Afinal eu recebi alguma coisa de jeito. E fiquei assim... Uau, isto faz tudo sentido, tudo encaixa. Percebem? E o que eu vos estou a querer dizer é que não há livros que vos tragam esta informação. Há coisas, há mensagens que são para vós, que só a vossa alma vos pode trazer. Eu tenho que ver as horas que eu tenho que ir buscar os meus pequeninos. Eu vinha aqui por um bocadinho e já estou tica-tica-tica. Isto a conversa é como as cerejas, não é? E digam lá, vocês gostam de conversar comigo, está visto? Depois eu fico aqui, isto é uma chatice. Ai, minha querida Amazónia, eu acho que não vais conseguir ler esse texto. Na altura, há alguns anos atrás, tinha havido uma pessoa que tinha guardado o texto, porque guardava todos os meus textos. Pode ser que alguém que me siga há mais tempo se lembre disso e que eu tenha guardado e que se lembre de me reenviar. Houve uma vez que eu ainda acedi, porque o texto estava num blog. Estava num blog, mas já não sei o que é que aconteceu. Não tinha que ficar com ele por escrito. Mas isto basicamente falava nos 12 discos de ouro do Mu, e os 12 discos de ouro do Mu são portais energéticos, abrem vórtices no tempo para acedermos à energia dos 12 sóis centrais, dos 12 universos. E os 12 discos, cada um dos discos de ouro do Mu tinha três círculos dentro, e consoante se rodava os círculos, acedíamos a pontos diferentes do universo. E eu lembrei-me disso tudo porque eu fui o sacerdote que fui incumbida, na altura era homem, era um sacerdote maia, e fui incumbida de proteger o disco de ouro que estava na cidade do ouro, que os espanhóis também nunca conseguiram encontrar, não é? Eles acham que sim, mas eu não. Que estava perdida, que estava na cidade do ouro. E eu levei o disco de ouro para não ser... E hoje em dia já andam a ser resgatados os discos de ouro, mas ainda não estão muito conhecidos porque ainda não sabem o que fazer com eles. Ainda não temos o alinhamento energético para podermos acioná-los. E então, por isso é que eu recordei as coisas e começo a ficar emocionada, porque permiti-me entrar pelo portal da Amaro Muru para a Agartha para salvaguardar essa sabedoria.
E foi quando eu depois recebi o resto da informação de que a linhagem no Tibete e o Peru era a mesma. Basicamente, muito resumidamente, era isso. Obviamente que por escrito havia muita informação e muito do que eu resgatei na altura. Mas quem tiver interesse, procure o álbum das mensagens da alma e vocês vão ver que o álbum diz que tem não sei quantas dezenas de fotos e quando se derem ao trabalho de as contar, houve muitas que o Facebook decidiu deixar de dar acesso a elas e eu nem sei porquê, não faço a mínima ideia. Tal como houve álbuns que até na minha página pessoal foram completamente apagados, tem o nome do álbum e não tem lá nada dentro. Daquelas coisas que às vezes acontecem nas redes sociais e tudo está bem. E tudo está bem e nós não somos detentores de nada. E quanto menos quisermos ser detentores de alguma coisa, menos as coisas nos detêm a nós. Porque isso era uma coisa que eu queria, que eu vos queria transmitir antes de ir. Não queiras possuir nada, porque aquilo que tu possuis, possui-te. Ok? Lembrem-se que vocês podem ter tudo. O universo é absolutamente mágico e infinito. E benevolente. Vocês podem viver como reis, como rainhas, com todas as mordomias, com toda a segurança, com toda a tranquilidade e com todo o amor. Ok? Mas uma coisa é certa, vão conseguir viver com isso tudo quando não estiverem agarrados a nada disso. Porque no momento em que se agarrarem ao poder, ao orgulho, ao brilho, aí iniciam o caminho para se perderem. E é quando as coisas então nos possuem, em vez de nós usufruirmos delas. Tudo o que existe à nossa volta é para ser usufruído, não para ser possuído. Tal como os filhos também não nos pertencem. Nada nos pertence. Por isso eu hoje decidi prescindir de tudo, até do meu eu, do nome, da mulher, de tudo o que eu possa acreditar ou do rótulo ou da palavra que identifique, seja do que for. Permitam-se prescindir de tudo, para em verdade poderem ser. E agora vou-me calçar de pantufas, não convém ir buscar os meninos de pantufas. Honro-vos profundamente, meus amores, todas as bênçãos. Gratidão, gratidão, gratidão por terem estado aí comigo. Amo-adoro-vos, amo-vos-me infinitos. Todas as bênçãos, meus amores, todas as bênçãos. Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem bem.